Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Aqui é o professor Gilson Martins e estamos aqui pela iniciativa Mais Gestão Menos Risco na reserva Airumã, em Santa Felicidade, em Curitiba, para falar de um assunto muito bacana, um pouquinho diferente de todos os assuntos que nós temos trazidos no Mais Gestão Menos Risco, mas um assunto de extrema importância, e é uma maneira da gente organizar a produção, de organizar as pessoas em torno dos empreendimentos. E eu estou falando do cooperativismo. E para falar sobre isso, e sobre uma forma muito inovadora de cooperativismo, eu estou aqui com o nosso amigo Murilo Bargolti, que é o presidente da Agrociência Cooperativa. Uma cooperativa que tem crescido bastante e foi fruto do empreendedorismo de alguns estudantes da Universidade Federal do Paraná que se reuniram em torno de uma ideia. Murilo, qual que foi a ideia? Por que um estudante ele vai se dispor a passar por todo esse processo de formação de uma cooperativa? Inicialmente, contando um pouco como ela começou, então a gente teve a disciplina com o nosso próprio telespectador aqui de hoje, que nos começou a mostrar os princípios do cooperativismo, os caminhos do cooperativismo para os alunos. E a gente ali tinha um desafio na sala de aula de formar uma cooperativa. E aí, por que não, veio a ideia, já predisposta até para o professor, de criar uma cooperativa de universitários. Então, estava sendo lecionado tanto para agronomia quanto para engenharia florestal, dois cursos que até no histórico da universidade estavam separados, um pouco mais segregados, e por meio dessa iniciativa a gente pôde viver já uma cooperação. Então, depois da aula, do desafio dado, os dois grupos toparam em fazer parte dessa iniciativa, se uniram nesse propósito. E aí, com 28 estudantes, no dia 10 de maio de 2021, a gente fundou a Agrociência Cooperativa com o propósito principal, porque aprendi com ele, toda cooperativa tem que atender uma dor social, e a nossa dor na universidade era a aproximação do universitário com o mercado de trabalho. Então a gente começou a trabalhar com uma cooperativa, ser um instrumento para que ele se ingressasse nesse mercado e tivesse êxito nessa conexão. Muito bom. Então quer dizer que a cooperativa é uma forma de você agregar pessoas por um propósito comum, e nesse caso foram os estudantes. Qual foi a principal dificuldade encontrada ali no começo da articulação para constituir a cooperativa? Primeiro, eu tinha um pouco de receio de que as pessoas tinham uma noção do que era cooperativismo, porque eu, quando teve o impacto da aula, eu pensava que cooperativa era um silo para mim só, e era uma coisa limitada ao campo, Então, com a aula eu pude descobrir que tem vários segmentos de cooperativas, Então, eu vejo que os estudantes, no começo a gente fez uma validação, fez um grupo de WhatsApp, juntou, e fiquei bastante ansioso ver se os estudantes iam ter adesão. A gente juntou mais de 100 pessoas no grupo, então o grupo foi entrando mais e mais pessoas, queriam saber do que era essa cooperativa universitária, que no início não era agrociência, era até Copagrárias, no início, porque unia os estudantes de ciências agrárias, Então, o desafio principal, no começo, foi realmente saber se eles estavam preparados para uma experiência numa cooperativa, que é totalmente diferente numa empresa tradicional, uma experiência numa empresa tradicional. Uhum. E como você avalia, fora todo esse trabalho que você tem para agregação de pessoas, motivar as pessoas, trazê-las para o propósito comum, isso já é um desafio muito grande. Mas também tem todos aqueles desafios da burocracia, da organização. Como que foi isso para a agrociência? Olha, eu lembro, quando você fala burocracia no início, eu lembro de que eu fui umas 3 vezes na Juscepar para formalizá-la, porque tinha dado um erro no processo. Então foi uma experiência muito desafiadora. A gente jovem encarar toda essa formalização na fundação dela, fazer estatuto. Ainda na época a gente teve a sorte de a gente ter uma parceria com uma pessoa especialista em direito cooperativista, que nos ajudou a formar esse estatuto. Mas foi um desafio bem grande, fundar com todas as formalizações.
Mas com certeza, hoje é uma experiência que acho que não só eu, mas os cooperados que participaram da fundação levam com eles e conheceram, né, que realmente não é mole passar por essa fase. Mas depois, um estatuto bem consolidado, ele é a diretriz, a gente segue ele, né, e ele é a nossa, vamos dizer assim, é o volante da cooperativa, né. Mas o estatuto, ele permaneceu como estava ou ele foi reformulado ao longo do tempo? Bem lembrado, a gente já fez 3, né, alterações nele, ele já tem 3 alterações, porque o modelo de negócio, né, ele vai mudando e a gente vai vendo algumas coisas que na operação vai aparecendo as necessidades, né, dos cooperados. Então, período de gestão, quem que pode se associar com a cooperativa, né? Inclusive, no começo, como eu falei, era só universitários. Hoje a gente possibilita, né, o técnico agrícola e o profissional, né, ingressar na cooperativa. Mas o nosso viés sempre é esse, né, de trazer um ecossistema que interliga as pessoas das ciências agrárias com o mercado, facilitando não só agora o universitário com essa ingressão no mercado, mas também o profissional do agro, que hoje a gente sabe que está tendo dificuldades aí para ingressar nesse mercado hoje que envolve inovação, tecnologia, soft skills. Muito bacana ver isso, porque atualmente a gente vive num mundo que é um mundo em transformação do trabalho, em que, por exemplo, toda essa parte de habilidades pessoais e principalmente a vontade de inovar tem um papel muito grande. Isso do ponto de vista tanto qualquer empresa, né, seja você como empreendedor ou como um colaborador de uma organização qualquer. E qual que é o papel desse movimento pela inovação dentro da agrociência? Isso tem algum papel na forma de pensar atualmente da agrociência? Com certeza, né? Tanto que para a gente modelar o negócio, a primeira ferramenta que nos foi dada já foi o Canva Business Model, né, que é uma ferramenta para você modelar o seu negócio. E a gente até hoje, né, quando um cooperado, né, ele quer trazer uma ideia de um portfólio, que ele quer prestar uma linha de serviços que ele quer colocar, né, na prateleira, né, da agrociência, ele tem que estruturar nesse modelo. E depois há outras validações que a gente faz até realmente colocar ele como um produto, né, de vitrine lá no nosso site, né. Então, a outra iniciativa que eu posso comentar, né, trazido por uma iniciativa de fora até da própria universidade, é o Agro Hackathon, onde, né, a gente envolve nossos cooperados tanto na organização como, né, na participação do evento, que é vamos dizer assim, uma ferramenta enorme, né, para propulsionar, né, o universitário em ferramentas de inovação. Então, a vinda da iniciativa do Agro Hackathon para a agrociência, ela ajudou também a dinamizar toda essa forma como a própria cooperativa pensa a inovação. Com certeza. Eu na época, eu sou obrigado a citar o nome do Daniel Barbosa, que era o vice-presidente, e ele era vamos dizer, foi a primeira pessoa que participou do Agro Hackathon na cooperativa, né, antes de todos. Então, ele trouxe essa cultura que ele aprendeu no evento, né, e ajudou muita gente a ter contato, né, com alguém que já tinha bastante base no assunto e realmente ajudou a remodelar e hoje até remodelar o negócio com a experiência dele. Ele continua hoje, mas hoje é o nosso gerente de tecnologia. Murilo, antes da gente continuar, é importante a gente explicar para quem estiver ouvindo a gente o que é o Agro Hackathon. Sim. O Agro Hackathon é uma iniciativa surgida na Universidade Federal do Paraná, junto com outros parceiros, em 2018. Então, participaram no início dessa iniciativa o próprio SEBRAE, a Federação da Agricultura, a Organização da Agricultura, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná e vários apoiadores e uma universidade parceira que foi a UTFPR. E desde 2018 esse evento é um evento que se tornou o maior evento de inovação no agronegócio no Paraná e, quiçá, do Brasil. Então, desde 2022 a Agrociência é uma co-realizadora do evento. Correto. E o que mudou em termos assim de estrutura na cooperativa desde a sua fundação? O que se poderia dizer assim em termos de... Houve grandes mudanças? Porque a cooperativa ela tem toda uma governança própria, uma forma de se organizar que de certa forma digamos, fixa em certo sentido, mas também tem outras estruturas que você pode trazer. A estrutura da agrociência hoje, pode-se dizer que é uma estrutura típica ou ela é diferente? Olha, ela é um pouco diferente pelo caráter de inovação que ela traz e ela sofreu muitas mudanças, né? Falando das mudanças,
principalmente no quadro organizacional. Então a gente tinha um plano de negócios muito voltado a só prestação de serviços no início, né, e cursos. E hoje, né, tá tendo outras oportunidades que tá aparecendo, então já surgiu a necessidade de ter outros setores, né, inclusive na área de inovação. Nós temos um departamento exclusivo para isso, que hoje até está trabalhando na incubação das ideias do Agro Hackathon. Então, a incubação é um negócio que a gente quer trabalhar e estruturar para o futuro. Essa é uma primeira oportunidade que nós estamos tendo, né, de incubar ideias ligadas à inovação, né, não só portfólios de serviços, né. Um outro ponto que a gente evoluiu foi trazer uma metodologia de compliance no cooperativismo para os setores. Então, eles têm que atender requisitos, né, dentro da cooperativa para que a gente entenda como governança, né, que aquele setor está saudável, se não está com falta de pessoas, se está cumprindo o nosso regimento interno. Então, a gente evoluiu bastante, isso traz um padrão de qualidade, né, para a agrociência. E agora, um novo modelo que a gente está entendendo como muito escalável e que a gente sempre quis trabalhar, mas ainda não tinha uma plataforma e uma estrutura operacional para isso, é do banco de talentos. Então, nós estamos, né, coletando todas as informações detalhadas de cada cooperado nosso, seja profissional, seja universitário, e a gente está prestando esse serviço de recrutamento para o agro, ou seja, o cooperado passa suas informações técnicas, a gente mede também habilidades comportamentais e a empresa então chega com uma demanda de um profissional e a gente entende tanto que ela precisa tecnicamente, mas também, vamos dizer assim, emocionalmente, dizendo na inteligência emocional que ela necessita para aquele cargo, né? Perfeito. Então é justamente preparar da melhor forma o profissional e, de fato, escolher o profissional que melhor se enquadra para as posições que surgem no mercado. Exatamente. Eu vou até me estender um pouquinho, acho que vai ficar mais lúdico para quem está assistindo. Imagine uma linha de produção de uma fábrica, né? Uma linha de produção, uma fábrica bem tradicional, uma esteira. Então, no início, né, chega o cooperado, né, naquela esteira, primeiro a gente coloca capacitações nele. Então, ele consome essas capacitações para se capacitar, né? Indo para o meio dessa linha, há uma divisão. Ou ele vai para a linha de projetos, né, e ser um prestador de serviços por dentro da cooperativa, ou ele vai buscar o caminho da inovação, né? E, no final, o que acontece? Geralmente, se aquela inovação dá certo, claro, ele vai incubar a sua empresa, ele vai empreender. Se aquele projeto dá certo, ele vai, né, prestar aquela linha de serviços. Mas o final da experiência dele da cooperativa, um fim, seria a área do recrutamento, porque ele já teve toda essa experiência em capacitação, em projetos, em inovações. Então, ele se torna esse talento capacitado, com experiência, para ir para o mercado de trabalho. Como se você tivesse um escritório para os projetos dos cooperados dentro da agrociência. Exato. Agora, o cooperativismo tem um princípio que é o princípio da intercooperação, que é a cooperação entre cooperativas. É uma coisa muito bacana, principalmente quando nós temos o Paraná, que é onde estamos, um estado em que você tem o cooperativismo mais desenvolvido economicamente do Brasil. E como que a agrociência vê essa interação com outras cooperativas de outros ramos? Porque a agrociência é uma cooperativa mista do ramo trabalho e consumo. Sim. Certo, consumo de cursos, de capacitações, de mentorias, né? Ou de educação, como também você pode falar. Agora, como que se vislumbra essa atuação junto ao cooperativismo, dentro desse princípio de que é muito salutar você intercooperar? Então, indo ao evento da Semana de Competitividade que aconteceu em Brasília, alguns meses atrás, eu validei o nosso modelo de negócio com as cooperativas e entender se realmente a cooperativa era útil para essas cooperativas, né? E o que eu mais ouvi falar é que eles têm um grande problema hoje em questão de mão de obra. De pessoas não só capacitadas, mas que entendam o modelo cooperativista, porque o funcionário que vai entrar na empresa, na cooperativa, ele às vezes não entende o modelo do cooperativismo. Então tem um período todo de adaptação a esse sistema e eles falaram, olha, o teu modelo é muito relevante, por quê? Porque você vai trazer uma pessoa já que está acostumada e a gente não vai ter esse tempo de adaptação. Então vai acelerar muito o nosso processo em realmente recrutar com vocês, né? Essa mão de obra. Outras linhas que a gente pode buscar claro, as ideias, as inovações, né, que a cooperativa desenvolve para as outras cooperativas. Isso pode sair de dentro de nós para revolucionar
formas de processo, tecnologia. E o último, a área de capacitações, né? A gente pode justamente, tem pessoas hoje voltadas que estão se especializando na área de inovação na cooperativa e trazer esse tipo de conteúdo, de esfera, né, para as cooperativas hoje que são tradicionalmente mais tradicionais, né? Sim. Que não estão imergidas nessa cultura. Ou seja, a agrociência é uma espécie de canal para trazer profissionais mais capacitados e, obviamente, bem personalizados, né, com relação aos objetivos das cooperativas e de outras indústrias também, certo? Sim. Estava até a cooperativa integrada essa semana e ela validou também esse modelo de negócio, falou, poxa, como é que eu posso contratar os cooperados? Então, a gente está começando a criar essa relação agora porque a gente está realmente com um modelo mais robusto e preparado, né, para realmente essa fase de se relacionar com grandes cooperativas. Então, Murilo, tem assim ter relação com as demais cooperativas. Agora, a gente vê que é um modelo bastante interessante que pode gerar interesse de outras pessoas, de outras, quem sabe até universidades. Existe muita demanda para conhecer esse modelo que está sendo, porque é um modelo inovador no Brasil, certo? Sim. Então, existe uma demanda externa por conhecer melhor esse modelo? Você diz de não só cooperativas, né, expandindo para outras... Para outras iniciativas que queiram copiar, digamos, esse modelo de atuação. Eu vou lembrar do episódio do início que um pessoal da Bahia, universitários da Bahia, tinham visto o nosso modelo e estavam querendo implementar uma cooperativa nesse modelo lá no Nordeste, né, do Brasil. Uhum. Então, chama atenção, né, Mas assim, a gente está buscando realmente, né, vamos dizer assim, não que a gente não queira que outros movimentos sejam criados, mas realmente a gente quer expandir no futuro, né? Porque hoje o que nos está impedindo para alcançar outras regiões é a questão de operação, como é que a gente pode realmente fazer ela se operacionalizar mesmo eu estando aqui no Paraná em outro local. E isso a gente vai concentrar numa plataforma que nós estamos desenvolvendo, que é uma área do cooperado, um site onde ele vai ter todo o acesso a essa experiência na cooperativa. Então nós estamos trabalhando justamente, né, na digitalização para hoje seguir, né, a ordem dos novos negócios, porque sem digitalização nenhum negócio eu acho que vai para frente, mas principalmente para expandir o poder futuramente uma universidade em parceria com ela, porque já várias vêm querendo conhecer um pouco mais do modelo, colocar lá um totem no meio da universidade e o universitário poder lá ter acesso a essa área digital e poder ter acesso a esses benefícios, né? Certamente. Então, talvez o melhor caminho seja não ter muitas iniciativas todas pequenas, mas sim uma grande iniciativa que dê conta de uma área maior e seja mais forte por si só. Eu sonho, gente, como eu não vi ainda nenhum modelo fora até do país, eu sonho muito em expandir, né? Mas, claro, cada passo ao seu passo, né? Mas até fora do país, por que não? Porque eu já tive contato com pessoas da Índia que se interessaram por esse modelo e falaram por que não implementar aqui nas universidades da Índia, por exemplo. Só que eu falei, ainda não temos braço para isso, né? A gente tem que, como empreendedor, às vezes entender que um não é melhor do que a gente se comprometer e, vamos dizer, dar um tiro no pé, né? E, afinal de contas, isso tem que vir do cooperado em si. Exato. Mas é um modelo que tende a ter, digamos assim, um crescimento não só localmente, mas a nível nacional também. Assim esperamos. E quais são, assim, os riscos que você vê para o futuro, mudando um pouquinho de assunto, o futuro profissional? Porque, afinal de contas, esse é o principal problema que a própria cooperativa visa atacar, nessas formas de se relacionar profissionalmente. E que riscos você vê atualmente e em que a cooperativa poderia ser uma forma de você mitigar esse risco? Bem, vou comentar em duas frentes. A primeira é na linha das soft skills, das habilidades emocionais. Então a gente vê como sociedade, cada vez indivíduos tomados com bastante síndromes de ansiedade, de problemas pessoais, né? E isso tem impactado no seu comportamento no mercado.
Então, a gente vê cada vez mais uma juventude que está carente de família, carente de princípios, né? E eu recebo muitas pessoas, às vezes, assim, né, na agrociência, né? Não criticando ninguém aqui, mas no sentido de entender que nós temos uma missão muito grande de preparar esse jovem que às vezes não está devidamente preparado para o mercado, não tecnicamente, mas emocionalmente. Então a gente tem um incentivo muito grande em habilidades comportamentais, né, de cursos para capacitar ele, mas eu vejo também uma outra questão que é um desafio hoje para o profissional, é a questão da ascensão de inteligências artificiais, desse mundo digital, que justamente fazendo um elo com a primeira dor que eu trouxe, às vezes impede dele desenvolver essas habilidades comportamentais. Então, cada vez esse jovem está mais digital e ele não tem oportunidade de se apresentar em público, ele não tem autoconfiança, porque ele tem cada vez mais um computador que faz as coisas por ele e ele não tem que encarar um balcão, ele não tem experiências no dia a dia que ensina ele essas habilidades comportamentais. E aí a gente chega nesse problema da inteligência artificial. Então a gente sempre tenta caminhar em trazer, né, esse assunto para os cooperados, né, e fazer ele entender que o futuro ele está moldado a você utilizar esses tipos de ferramentas e o profissional do futuro ele não vai ter mais tanta necessidade de saber as coisas tão tecnicamente, mas ele ter uma habilidade muito forte de análise daquilo que a tecnologia está entregando para ele. Então, por exemplo, hoje a gente tem o ChatGPT. Ele não pode ser pilotado por qualquer pessoa. Ele responde muitas coisas, mas nem tudo dá uma 100% de confiabilidade. E exige do profissional ter uma boa capacidade analítica de saber, não, o que essa inteligência aqui está me dando está correto. E o futuro está apontando para isso, né? Quando eu participei de uma palestra sobre essa temática, o profissional do futuro ele vai ter que ter uma boa capacidade analítica para interpretar se a tecnologia está, vamos dizer, correta, né, na sua interpretação de um problema, de uma solução que ela mesma vai gerar para você, né? Até porque as informações das ditas inteligências artificiais atualmente elas são retrospectivas, baseadas no passado, no conhecimento humano. E se não tivermos mais pessoas capacitadas a gerar esse conhecimento, nós vamos entrar num processo de estagnação. Então você entende que a cooperativa também é uma forma de tirar as pessoas da zona de conforto, desafiá-las, realmente se valer da tecnologia, mas realmente estar no comando. E até o modelo do cooperativismo é interessante nessas dores que eu falei, não só da inteligência artificial, mas como é um ambiente democrático, né, envolve pessoas, naturalmente essas habilidades comportamentais vão sendo requisitadas. Então ele não aprende só num curso, mas na experiência da cooperativa essas habilidades vão sendo desenvolvidas, né, vão sendo trazidas à tona com as situações do dia a dia. Sim, e o que você diria hoje, né, para uma pessoa que está buscando os serviços da agrociência? O que você diria para, digamos, conquistar essa pessoa a buscar os serviços da agrociência? Olha, a gente sempre tem um pilar de uma responsabilidade na entrega, então, apesar, né, às vezes as pessoas até têm uma confusão que a gente é uma empresa júnior, né? Nós não somos uma empresa júnior, e valorizo muito a Universidade de Iniciativa das Empresas Júniores. Nós já somos, né, uma empresa sênior e todas as serviços nós temos responsáveis técnicos formados para guiar aquela linha de trabalho. E os universitários eles chegam como ali, né, auxiliares, né, estagiários, para poder fazer essa união do mercado. Então é o profissional experiente, né, e aquele que tem que aprender ainda, né, vamos dizer assim, né, como é que fala, mas aos pés do mestre, né, que vai ensinar para ele como as coisas funcionam, né. E o bacana da cooperativa, eu acho que assim, para vender o nosso tipo de serviço você tem uma demanda na tua propriedade, mas talvez lá a gente chega com um corpo de cooperados que enxergue talvez outras coisas, porque a gente tem um quadro multidisciplinar, então são várias dores que a gente pode atender. Então começa às vezes ali numa propriedade um problema com uva e termina a gente resolvendo o problema de reserva legal, por exemplo, que ele estava tendo, uma área florestal, por exemplo, ou da área da avicultura e assim por diante. E sem falar, né, das outras disciplinas, né? Então, às vezes, ele vê que a gente tem esse know-how em tecnologia, pessoas da tecnologia da informação na cooperativa e problemas também da ordem digital a gente está solucionando. Inclusive, essa reserva aqui hoje tem site feito pela Agrociência
com uma trilha, né, para sua educação ambiental toda digitalizada que nós desenvolvemos. Ótimo, mais um serviço da agrociência. Exato. É um orgulho muito grande ver todo o desenvolvimento da agrociência, como o Murilo comentou anteriormente. Foi uma iniciativa que tivemos a oportunidade de acompanhar desde o início e de ver realmente o empenho. Então, a gente vê que qualquer tipo de empreendimento, seja ele cooperativista ou não, é um processo evolutivo com muitas dores, não é algo que você resolve do dia para a noite, é um aprendizado contínuo que começa no dia que você decide empreender e termina nunca. Vai até o final. Então é muito bacana ver esse desenvolvimento da agrociência e eu queria pedir pro Murilo dar um último recado, agora sim, para os universitários, para os potenciais cooperados e para os atuais cooperados da agrociência, por que não? Legal, Gilson. Eu vou até entregar esse recado final com a fase que nós estamos vivendo hoje. Então, após a Agro Hackathon 2023, que houve cooperação de diversas cidades aqui do Paraná, que nossa área de atuação, né, está no Paraná, da área de admissão de cooperados, estamos hoje com 132 cooperados, né? Um quadro majoritário universitário. Então, você que é universitário, venha fazer parte, você realmente é o nosso alvo que a gente quer desenvolver, mas profissional também do agro, venha, porque nós queremos, né, ter pessoas para guiar toda essa juventude. E agora a gente está numa fase do quê? Muitas pessoas, e como vamos gerenciar e trazer, falando em dores que você falou, como que vamos gerenciar 132 pessoas, atender os anseios de todos? Inclusive, nesse processo que entra a plataforma digital, e daí vai facilitar, né, essa gestão de tantos anseios, né, e dar acesso para comunicar a todos, né, essas vantagens de fazer parte da agrociência, né? Então, se a gente já sofre às vezes de não conseguir comunicar lá os primeiros cooperados do que a cooperativa estava fazendo, imagine agora com 132 pessoas. Então, por isso que a gente está nessa fase de digitalização. Eu tenho certeza que daqui a pouco você vai usufruir, cooperado nosso, desse sistema, mas você que também não é cooperado, né, vai ter um acesso a todo esse benefício da sua casa, né, de forma digital, e vai poder empreender nas ciências agrárias. E inovar. Muito obrigado, Murilo. Muito bom ouvir tudo isso de você. E para deixar um último recado aqui, todo empreendimento requer um modelo de negócios. E a escolha correta desse modelo de negócios também é uma escolha com relação a qual é a melhor forma de gerir os riscos. Todo tipo de empreendimento tem um risco próprio. E, obviamente, o cooperativismo é, sim, uma forma também de você, vamos dizer, gerenciar os riscos de muitas pessoas ao mesmo tempo, de atender aos anseios de muitas pessoas. Então, talvez não funcione para todas as situações, mas em muitas situações é um modelo que tem funcionado muito bem e a agrociência é um exemplo muito bom disso. Então, acompanhe todos os materiais do programa Mais Gestão, Menos Risco. Você vai encontrar lá mais materiais sobre cooperativismo, sobre mutualismo e sobre associativismo, e também compartilhe essa informação com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Esta é a iniciativa Mais Gestão, Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @Mais Gestão, Menos Risco. Tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.